Mais uma vez, queremos dar bom dia aos nossos amados irmãos, os nossos irmãos em Cristo, de outras igrejas também, que estão nos assistindo nesse domingo. É um dia realmente especial, até no mundo inteiro. Se comemora a Páscoa do Senhor. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, mas hoje nós vamos fazer um parêntese e realmente vamos falar dessa Páscoa, desse dia realmente que se é comemorado até no mundo inteiro. E que nessa manhã nós possamos, mais uma vez, aprender o que realmente é a Páscoa do Senhor. Queremos dar, mais uma vez, abraço aos irmãos, amigos, que possa mesmo nessa manhã sermos abençoados com a palavra do Senhor. Então nós vamos lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo 12, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Também vai ser, acredito, colocado conforme a leitura vai aparecer na tela, os que não têm Bíblia. Mas abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12. É o capítulo que trata mesmo da instituição da Páscoa, a Páscoa do Senhor. Mas eu gostaria de ler em Êxodo apenas o capítulo 14, para nós darmos início ao nosso estudo nessa manhã. Então diz assim, Êxodo capítulo 12, e no versículo 14: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a em nossos corações. Vamos pedir a direção de Deus para o estudo dessa manhã. Bondoso Deus, nosso Pai celestial, mais uma vez é uma alegria, um privilégio de nós podermos estar nesse dia, o dia do Senhor, na tua casa dedicada à adoração a Ti, casa dedicada à oração ao Senhor e também à instrução da Tua palavra. Estamos alegres, felizes, Pai, sabedores que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós também queremos dizer ao Senhor que sentimos a falta da presença dos irmãos já há alguns domingos, Senhor. E nos ajuda, Pai, agora sem a presença de muitos aqui, mas presentes em suas casas, e presente também em espírito, Senhor. Que a Tua palavra venha a nos animar, venha nos ensinar, venha mesmo nos ajudar, Pai, nesses dias, nos consolar, nos confortar, nos animar. E sabemos que a Tua palavra é poderosa também para salvar. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos aprender mais do Senhor. Saber que temos um Deus que tudo pode, um Deus que pode todas as coisas. Então nós entregamos, Pai, carinhosamente esse estudo ao Senhor. Também te pedimos, pelo autor dessa palavra, o Teu Santo Espírito, que Ele seja realmente nosso professor nessa manhã, revelando as coisas que a Ti pertencem
a cada coração daqueles que estão ouvindo a tua palavra. E que essa celebração, essa comemoração da Páscoa do Senhor possa ser verdadeira em cada vida. E assim entregamos, Pai, carinhosamente em tuas mãos. Aceita desde já a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como nós lemos aqui, Deus está dizendo na sua palavra que este dia, Êxodo 12, 14, vos será por memorial, e o celebrareis como uma solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus aqui está determinando, é uma determinação, é uma ordem, é uma lei, é um estatuto que Deus aqui tem falado ao seu povo para realizar, para celebrar, para comemorar esse dia, o dia mesmo da Páscoa do Senhor. Páscoa, essa Páscoa que o Senhor está mandando o seu povo, o povo de Israel celebrar, ela tem um motivo muito especial na vida realmente do povo de Deus. Páscoa quer dizer passagem, passar, é o significado mesmo dessa palavra Páscoa, passar. E aqui fala que a Páscoa é do Senhor, ou seja, o Senhor vai passar. Deus vai passar. E qual era o motivo realmente que Deus ia passar? Deus vai passar. O contexto aqui, amados irmãos, é a situação, a condição do povo de Deus lá no Egito. Aqui no versículo 12, no versículo 11, diz assim, olha: desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, é a passagem do Senhor, porque naquele dia, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, Páscoa do Senhor é a passagem do Senhor, é a passagem de Deus ali na terra do Egito, com um propósito, com um objetivo. Ele diz aqui: passarei pela terra do Egito e executarei juízo e libertação. Então, o sentido mesmo da Páscoa para o judeu, para o povo judeu, é que nesse dia, nessa passagem, ia ficar como uma coisa perpétua, para sempre, que eles deveriam comemorar a passagem de Deus para a execução de juízo e para a libertação do povo de Deus. Então, o significado real de Páscoa do Senhor é a passagem de Deus para a execução de juízo e para a libertação do seu povo. Então, Páscoa do Senhor, como definição, é isso. Mas o contexto, porque o Senhor passou exercendo juízo e libertação ali no Egito.
O que estava realmente acontecendo? Qual era a condição ali do povo de Deus? Sabe, amados, Deus, ele tirou Abraão lá de Ur dos Caldeus e através de Abraão ele disse que faria uma grande nação, o povo hebreu, e fez promessas a Abraão: aqueles que te abençoar, eu abençoarei, e aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Promessas de Deus, promessas da palavra de Deus que são realmente fiéis e são verdadeiras. Se você estudar, né, ler a história do povo judeu, o povo, havia grande fome ali na terra de Canaã, e o patriarca, né, Jacó teve que ir ao Egito, e ali depois toda a sua família, José se tornou o primeiro-ministro do Egito, e ali se estabeleceu aquela família. 70 pessoas saíram e passaram a habitar ali no Egito, bem recebidos pelo rei do Egito, chamado Faraó. E esse povo de Deus, passou a viver ali naquela terra, bem recebido. Mas Faraó morreu, José morreu, e subiu outro rei ali que não conheceu José. Se você ver, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 1. No versículo 7 diz assim: mas os filhos de Israel, Êxodo 1:7, foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou outro rei sobre o Egito, que não conheceu José. Então, esse rei que se levantou, ele viu realmente a condição do povo, um povo forte, um povo vigoroso, um povo abençoado, o povo de Deus. E ele ficou temeroso. Veja no verso 9, diz: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então, ele viu, né, as possibilidades daquele povo, possibilidade de sair realmente da terra do Egito, e usou de astúcia. E sabe, amados, astúcia tal que colocou o povo de Deus realmente à escravidão, subjugou esse povo. E aqui a palavra de Deus diz no verso 11, olha: e puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, afligirem mesmo com sofrimento, com sacrifício, a ponto de o povo edificar cidades ali para Faraó, como Pitom e Ramsés. Mas quanto mais Faraó afligia, mais se multiplicava, né, o povo de Deus. Se tornavam mais fortes, mais se espalhavam, de maneira que se inquietava muito o rei de Israel. Então, aliás, o rei, né, dos egípcios, Faraó. Então, os egípcios, com tirania, né, passou a tirania mesmo, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar uma vida com dura servidão. Então, esse era o contexto, a condição mesmo dos filhos de Israel ali, escravos de Faraó, escravos do Egito, cheios de aflições, né, de cargas pesadas, servindo a servidão, impossibilitados de
libertação. Mas sabe, amados, Deus, Ele lembrou do seu povo, Ele lembrou das promessas que tinha feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esse Deus tão maravilhoso. A Bíblia diz que, veja, Êxodo, no capítulo 3, no versículo 7, Deus levantou Moisés e olha o que ele disse a Moisés. Você sabe também a história de Moisés, né? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus vê, amados, o seu povo. Deus cuida do seu povo, mesmo nas aflições. Não só Deus viu a aflição do meu povo, que está no Egito, mas também Deus ouviu o clamor por causa dos seus exatores. E diz: conheço-lhes o sofrimento. Vi, ouvi, e Deus tomou uma atitude, tomou uma ação. Diz aqui no verso 8: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, amados, veja, né, a condição do povo de Deus. Mas veja que Deus viu a condição, ouviu o seu clamor, e veio. A Bíblia diz que ele desceu para fazer justiça, executar juízo e realmente a libertação do povo. Por isso que a Páscoa, né, Deus vai passar, é a passagem de Deus para a execução de juízo e a libertação do povo de Deus. No capítulo 11, no versículo 4, Deus, né, ele não só viu, ele ouviu, mas ele veio. E ele disse como seria essa vinda, essa passagem ali pela terra do Egito. Veja, no capítulo 11, Moisés disse ao povo, aí Deus mandou, né, olha, proclama, avisa que eu vou passar para libertar vocês. Diz aqui, Moisés diz: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e a todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, amados, Deus, né, prometeu que passaria para executar juízo e libertação do povo.
o que aconteceu? Nós sabemos, né? Deus disse, olha, Moisés, vai para Faraó, diz para libertar o meu povo para celebração, para me adorar, para fazer sacrifícios a mim. E o Faraó simplesmente negou essa ordem de Deus. E Deus, amados irmãos, né? Deus executou o juízo, justiça ali na terra do Egito. Avisou o Faraó através das pragas e cada vez mais endurecia o coração de Faraó. E aqui, nesse dia que Israel é para celebrar, é para comemorar, é o dia mesmo da libertação. E Deus ia preparar, né, um grande juízo, um grande julgamento ali aquele povo. Ia fazer mesmo distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. Então, essa celebração, né, essa comemoração tem um motivo. Não só a condição do povo que ele estava, subjugado, escravo, mas era para a libertação, para a adoração ao Senhor. E aqui, amados, Deus dá a instrução, como seria esse dia. O que eles deveriam fazer para serem poupados nesse dia de execução. Então, o capítulo 12 de Êxodo é a instrução que Deus deu a Moisés, e Moisés dá ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então, no capítulo 12, é a instituição dessa Páscoa, né? Desse memorial. Diz aqui, olha, Êxodo capítulo 12, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O mês da libertação, lá no calendário judaico, né, é o Nissan, é entre março e abril. Então, seria o principal dos meses do ano para o povo judeu. E é sim, hoje, não digo hoje nesse domingo, mas tem o dia, né, correto que eles guardam, que eles celebram a Páscoa. E aqui está a instrução. Então, disse Deus: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele pela manhã. E o que, porém, ficar pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira, comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então veja, amados irmãos, a instrução que Deus deu sobre a Páscoa ao povo de Israel, que seria para execução, não é? Juízo ali dos seus exatores e para a libertação do povo. Então Deus manda escolher um cordeiro, macho, perfeito, sem defeito, guardar e imolar esse cordeiro, né, no crepúsculo da tarde. O sangue desse cordeiro tinha que ser né, pintado, colocado mesmo, impregnado na porta de cada casa em que se ia comer realmente o cordeiro, nas laterais e nas ombreiras, né, e na verga, ou seja, seria o sinal da proteção para o povo de Deus. Porque o anjo da morte, o anjo destruidor ia passar, e quando ele passasse para a execução, que visse o sangue do cordeiro, ele passaria por cima, não haveria dano nenhum, morte nenhuma na casa em que estivesse o sangue. Essa é a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor, o meio pelo qual o povo ia ser liberto, ia haver realmente libertação. Então, essa era a instrução. Mas o povo tinha, né, que fazer, o povo tinha que obedecer, o povo tinha que confiar para poder receber a proteção. Ou seja, não era só saber, não era só ter a instrução, mas tinha que fazer. Então, era parte do povo, né? Não só receber a instrução, mas para receber a proteção, a libertação, tinha que executar a palavra de Deus. Então, foi o que fizeram. Veja, no versículo 28, Êxodo 12, 28, e foram os filhos de Israel e fizeram isso. Eles fizeram o quê? Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Ou seja, eles não só ouviram a palavra de Deus, mas eles obedeceram a palavra de Deus. Tem uma grande diferença. Era questão de vida, né, ou morte, de libertação, condenação, salvação, na execução. Então, não só ouviram, mas eles obedeceram a palavra de Deus. Não só obedeceram, né, mas confiaram também na palavra do Senhor. Olha o que diz aqui o verso 29. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, eles obedeceram a palavra de Deus, ouviram, obedeceram e confiaram na palavra de Deus, porque veio realmente, né, a execução. E aqui está a prova que Deus cumpre as suas palavras, que Deus cumpre as suas promessas. E eles precisavam mesmo
não só ouvir, obedecer, mas confiar na palavra de Deus. E o que aconteceu, amados? Eles receberam, né, o presente realmente da palavra de Deus, a libertação, a salvação das suas vidas. Olha o que diz aqui no versículo 30. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor na terra do Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da sua terra, e diziam: todos morreremos. Houve temor, tremor, com aquela, né, grande coisa que Deus tinha feito ali. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez o seu povo encontrar-se favor da parte do inimigo, dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente, 2 milhões de pessoas. Imagina, né, amados? Esse milagre, esse dia de libertação. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados para fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Então, amados irmãos, né, esse povo tinha uma celebração a fazer, como vemos no verso 14. Este dia, o dia da Páscoa, o dia da passagem do Senhor para a execução dos inimigos e para a libertação do seu povo, será por memorial, né? É para celebração, como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então essa é a história da Páscoa do Senhor, a Páscoa do povo judeu. E nós, amados, nessa manhã, nós que não somos judeus, o povo que não é judeu, o povo que não era o povo de Deus, nós, os gentios, como nós somos chamados, o que nós estamos hoje realmente celebrando? Essa Páscoa, a Páscoa do judeu? De certa forma, não, porque essa Páscoa aqui é somente para o povo de Deus, para o povo de Israel.
mas nós somos também, né, exortados a celebrarmos a Páscoa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós lemos no início da ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então veja, amado irmão, nessa manhã, nesse domingo especial, domingo do Senhor, no dia do Senhor, Paulo escrevendo aqui a igreja de Corinto, a igreja de Deus, que nós também devemos celebrar, né? Comemorar a Páscoa. Mas uma Páscoa à semelhança, né, lá do povo do Egito, mas com outro cordeiro. O nosso cordeiro aqui diz, é Cristo. O nosso cordeiro pascal, ele foi imolado. Ou seja, é uma comparação, né, com o povo judeu, agora com o povo gentio. Assim como no Egito, o povo judeu estava sob opressão, sob a escravidão, sob o domínio do rei do Egito, Faraó. Amados irmãos, a condição nossa de gentios não judeus era similar, agora até espiritualmente falando. O escritor aos Efésios, capítulo 2, apóstolo Paulo escrevendo à igreja ali em Éfeso, ele diz realmente a condição do gentio. Efésios 2:11 diz assim, portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Era como o povo judeu chamava o povo não judeu, o povo gentil, né? Que não era circunciso, não era da circuncisão, ou seja, era incircunciso na carne. Não pertencíamos. E aí Paulo descreve a condição, olha, diz aqui, naquele tempo, estáveis, sem Cristo. Sem Cristo. Era a definição, a condição do gentio. Nós, né, o não-judeu, sem Cristo. Diz Paulo, separados da comunidade de Israel, ou seja, sem comunidade, não pertencíamos ao povo de Israel, ao povo de Deus. Paulo continua, estranhos às alianças da promessa. Nós estávamos sem Cristo, sem comunidade, sem promessa nenhuma. O povo judeu tinha as promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó, as promessas de Deus para o seu povo, mas nós estávamos sem promessas nenhuma. Continua, não tendo esperança, sem nenhuma esperança, e sem Deus no mundo, sem Cristo, sem comunidade, sem promessa, sem esperança, sem Deus realmente no mundo. Veja, meu amado irmão, minha amada irmã,
Essa é a condição do povo não judeu, do povo gentil até hoje, né? Escravo, a Bíblia diz, do diabo, do autor do pecado. Escravo desse mundo, escravo dessa carne. A Bíblia mesmo define, né? Efésios 2, se você ler de 1 a 3, diz, né? Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, andando mesmo segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza, por nascimento, filhos da ira, filhos do diabo, escravizados no império das trevas, escravos realmente do pecado, escravos de Satanás, oprimido, servindo ao diabo e sem nenhuma possibilidade de escapar. É similar a comparação com o povo ali no Egito. Mas, sabe, amados, a palavra de Deus diz que Deus também viu a nossa condição. A palavra de Deus diz que Deus não só vendo a condição, Ele teve compaixão de cada um de nós e enviou o Cordeiro dele, o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, né? E quando ele chegou nesse mundo, ele foi ao encontro de João Batista. O que João Batista diz quando o viu? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado realmente do mundo. Deus enviou o seu Cordeiro, não agora para o povo de Deus, mas para o mundo inteiro. A palavra de Deus diz que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus se manifestou salvadora, libertadora, realmente a todos os homens. Lá em Efésios capítulo 2 e verso 4 diz, mas Deus, né, sendo rico em misericórdia, a misericórdia de Deus, Deus viu a nossa desgraça, a nossa derrota, nós sendo dominados pelo diabo, pelo inimigo, derrotados, depravados. Amados, Ele usou de misericórdia, não dando aquilo que nós merecíamos, que era realmente a perdição, a condenação. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, né, diz aqui o apóstolo Paulo, por causa do seu grande amor com que nos amou. Amados, Deus amou o gentil. A Bíblia diz de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, não fica, né, em condenação, mas que passou da morte para a vida, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, a misericórdia, o amor, a graça, a bondade de Deus, de enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Ronaldo, na ceia, ele demonstrou realmente, explicou o papel do Cordeiro de Deus, o Santo de Deus, aquele que fez o sacrifício por nós. O Cordeiro de Deus foi imolado, todo mesmo o Santo de Deus, aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele cumpriu o seu sacrifício. O sofrimento, naquela sexta-feira chamada da paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, iniciando mesmo, chegando ali em Jerusalém, sendo escarnecido, humilhado, cuspido, maltratado, considerado justo, santo, pelos seus juízes, Pilatos, Herodes, todos eles, santo, perfeito. Mas ali Deus o fez pecado por nós. O Cordeiro de Deus foi sacrificado, imolado, e o seu sangue realmente derramado, sangue que pagou o preço, como nosso irmão leu em Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz: versículo 13, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, amados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, santo, sacrificado, o sacrifício realmente, o seu sangue, que nos dá a salvação, a libertação, porque ele venceu, diz aqui, ele triunfou, ele venceu o diabo, o autor do pecado, diz aqui, despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele venceu o diabo, Satanás, tirou a autoridade. Ele venceu o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão dos pecados. E Deus foi satisfeita a sua justiça. O sangue de Cristo foi derramado. E, amados, venceu a morte. Venceu a morte porque ele não ficou na morte. Desceram da cruz e no terceiro dia a palavra de Deus que ele ressuscitou. Cristo já ressuscitou, está vivo e vive à destra de Deus, intercedendo por nós. É Ele que nos dá a vitória sobre o diabo, sobre a morte e realmente sobre o pecado. A libertação das nossas almas. Então, Deus teve compaixão, viu a nossa condição, preparou a Páscoa, o Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro de Deus foi imolado para a nossa libertação,
do pecado. Mas sabe, amados, assim como o povo de Israel, que recebeu essa instrução da palavra de Deus, o que eles tinham que fazer, né? Não só ouvir, mas obedecer à palavra de Deus. Tinham que fazer realmente lá o sacrifício. Tinham que confiar que quando o anjo da morte passasse, não ia realmente atingi-los. E foi o que aconteceu. Eles confiaram, houve clamor, tristeza, dor lá no Egito, mas alegria, né? Vitória, celebração no meio do povo de Israel. E eles receberam o presente da libertação, a terra prometida, que emana leite e mel. E sabe, nessa manhã, é a mesma coisa para o gentio, né, que o Paulo está dizendo, comemora. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Já fez tudo por nós. Então, amados, nós devemos não só ouvir a palavra de Deus, mas nós devemos obedecer a palavra de Deus. Nós devemos crer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus e receber o presente da salvação, o presente realmente da vida eterna. Sabe, o Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é especial. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 24. Ele diz assim, João 5, 24, eu amo a palavra de Deus porque ela é a verdade. E ela é repetitiva, tem que repetir, novamente repetir. E olha o que Jesus diz aqui, em verdade vos digo, ele repete, Deus manda repetir o evangelho, tem que pregar, não há outro evangelho. Então, repetição. Deus é um Deus de repetição. E ele diz aqui, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, amados, ouvir, muita gente ouve, né? Aliás, a palavra de Deus mas não é só ouvir, né, a palavra de Deus, mas Deus diz, em verdade, quem ouve a minha palavra. Aí vem a segunda coisa, e crê naquele que me enviou. Não é só ouvir, não é mais obedecer. Tem que crer, acreditar. Não é só, eu acredito que Jesus veio, que Ele morreu, não é esse acreditar. Esse crer aqui é confiar, entregar realmente a sua vida ao Senhor, confiar como o povo de Deus lá no Egito confiou que um sangue passado nos ombrais e na verga ia livrá-los da condenação. Não é? Quando o anjo vê, ele vai passar por cima da casa em que havia, né, a proteção do sangue. Então, aqui é a mesma coisa, não só ouvir a palavra, né, mas confiar na palavra, crer que o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa de todo o pecado. Diz aqui, creio naquele que me enviou, ou seja, que Deus fez essa obra. A Páscoa é do Senhor. Não é? Veja, amados, tem a vida eterna. Recebe realmente o presente da salvação.
da libertação do pecado. Não entra mais em juízo, em execução, em condenação, mas passou, né? A Páscoa, Deus passou por cima, passou da execução, da morte para a vida. E sabe, meu amado, você nessa manhã que já passou da morte para a vida, celebração. Eu estou aqui alegre, celebrando a Páscoa do meu Senhor, a Páscoa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a igreja de Corinto, a igreja do Senhor, a igreja Hebrão hoje está celebrando, né, a verdadeira Páscoa do Senhor, a nossa salvação, a nossa libertação, porque o Cordeiro de Deus tirou e tira ainda o pecado do mundo. Eu termino aqui, olha o que Jesus diz no verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e essa hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Sabe, amigo ouvinte, nessa manhã, é para você essa palavra. Se você ainda não foi vivificado por Cristo, você ainda está morto em ofensas, em delitos e pecados. E você está ouvindo agora, não é? Os mortos, espiritualmente falando, ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, não só ouvir, né, mas os que a ouvirem, obedecerem e confiarem, receberão a vida, viverão. É o que nós chamamos o ouvir eficaz a palavra de Deus. Então, que nessa manhã haja também para você celebração, que você possa entender o que realmente você pode até estar celebrando como em outros anos, né? Numa festa, numa coisa, o clima não está muito bom para isso. Mas a verdadeira celebração da Páscoa é a passagem da morte para a vida, da perdição para a salvação, da prisão para a libertação. E Jesus Cristo já fez para todos quantos o receberam. Amado, que nessa manhã você possa também comemorar conosco, celebrar a Páscoa do Senhor. A igreja Hebron deseja, sim, uma feliz Páscoa a todos os hebronitas, que possamos celebrar esse dia. E a você, meu amado ouvinte, você pode ainda celebrar hoje, se você confiar no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, é porque realmente somos privilegiados como a igreja do Senhor. E devemos realmente essa celebração, esse dia especial, o dia do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o dia da vitória, vitória sobre o autor do pecado, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Ó Pai, muito obrigado porque possamos celebrar dia após dia essa tão grande e especial salvação. E se porventura, Pai, um amigo esteja ouvindo essa palavra, que possa ter entendido o que é realmente a Páscoa do Senhor. É execução, perdição para os desobedientes, mas libertação, salvação para aqueles que recebem a instrução, obedecem, confiam no Senhor, recebem o perdão. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos